Hoje a gente vai mergulhar num fenômeno neurológico que parece coisa de ficção científica, mas olha, é bem real. Estamos falando da capacidade de literalmente ver o som. Vamos pensar nisso um instante. Para a maioria das pessoas, essa é uma pergunta poética, né? Uma metáfora. Só que para um grupo de pessoas, não tem nada de metáfora aí. É uma percepção tão real, tão concreta quanto ouvir a própria nota. Pois é, o nome técnico para essa experiência é cromestesia. E o ponto-chave aqui, o que define tudo, são duas palavras: automática e involuntária. Ou seja, não é uma escolha, não é algo que a pessoa aprendeu a associar, tipo, vermelho significa pare. Não. É uma experiência sensorial, sabe, tão direta e inevitável quanto sentir o calor do sol na pele. Ok. Mas para a gente diferenciar isso de, sei lá, uma imaginação muito fértil e chamar de sinestesia de verdade, essa experiência tem que seguir umas regras bem claras, bem definidas. Então, que regras são essas? Primeiro, a experiência é totalmente involuntária e automática. Ela simplesmente acontece na hora que o som aparece, sem a pessoa nem pensar nisso. E tem mais, é super consistente. Se um dó é azul hoje, vai ser azul daqui a 30 anos, para sempre. E por último, a percepção é abstrata. Não é que a pessoa vê uma paisagem inteira, ela vê cores, formas, padrões que dançam junto com o som. E olha, essa mistura de sentidos vai muito, mas muito além da música. Tem gente que vê a letra A e ela é sempre vermelha, ou que ouve a palavra mesa e sente um gosto de morango na boca. Imagina só, sentir um toque no braço só de ouvir um som específico. O nosso cérebro é mesmo uma caixinha de surpresas. Tá, mas como isso é possível? De onde vem isso? Bom, a resposta parece estar na fiação, na arquitetura toda especial do cérebro de quem tem sinestesia. O nome técnico para isso é ativação cruzada, ou crosstalk, como se fala em inglês. Para a gente entender, é como se as estradas no cérebro que ligam a audição e a visão, estradas que, na maioria de nós, têm um trânsito bem controlado, sabe? Pois é, no cérebro de um sinesteta, essas estradas estão com o trânsito totalmente liberado. A informação entra pelo ouvido, pega um atalho e pá, chega direto lá na área da visão. E o mais legal é que isso não é só uma teoria, não. É algo que a gente consegue ver. É exatamente o que diz aqui. Exames de ressonância magnética mostram uma coisa incrível. Quando uma pessoa com sinestesia ouve um som, a parte do cérebro que processa as cores acende. Tipo, de verdade, não é imaginação. O cérebro está, de fato, trabalhando para processar uma cor que, objetivamente, não está ali. E por que isso acontece? Bom, a ciência hoje trabalha com duas grandes hipóteses. A primeira é a da poda sináptica incompleta. Pensa num jardineiro que apara os galhos extras de uma planta. O nosso cérebro faz algo parecido na infância. Só que nos sinestestas, parece que algumas dessas conexões extras entre os sentidos simplesmente não foram cortadas. A outra ideia é a da desinibição neural. Ela diz que, na verdade, todo mundo tem essas conexões, mas no geral elas são bloqueadas. Nos sinestestas, é como se os portões que fazem esse bloqueio estivessem abertos. Agora, a história fica ainda mais curiosa. Sabe por quê? Porque existe uma conexão muito forte entre a sinestesia e outra habilidade musical bem rara, o chamado ouvido absoluto. A ligação entre as duas coisas é surpreendentemente alta. E o motivo parece fazer todo sentido. Para quem tem as duas habilidades, a cor funciona como um rótulo imediato para a nota. Em vez de ter que processar o som e pensar, que nota é essa? A pessoa simplesmente vê a cor, sei lá, azul, e na hora já sabe, é um dó sustenido. É um verdadeiro atalho sensorial, que torna a identificação da nota praticamente instantânea. E os cientistas suspeitam que a raiz dessas duas habilidades pode ser a mesma. Estão investigando uma base comum. A gente está falando de uma predisposição genética para um cérebro, digamos, mais hiperconectado, de uma atividade bem específica lá no lobo temporal, que é a área que processa sons, e também de uma janela crítica de desenvolvimento na infância, aquela fase em que o cérebro é super maleável. Beleza, já falamos bastante de neurociência. Agora vamos sair um pouquinho do cérebro e olhar para como essa forma única de ver o mundo não só existiu por aí, mas também moldou, e muito, a nossa cultura e a nossa arte. É que para alguns dos maiores artistas da história, essa mistura de sentidos não era só uma curiosidade, uma coisa estranha que acontecia com eles. Não. Era a ferramenta de trabalho principal. Era a linguagem fundamental que eles usavam para traduzir o mundo em música, em pintura, em arte. E os exemplos são sensacionais.
Olha só, o compositor Scriabin não só associava cores a notas, ele foi lá e construiu um instrumento, um teclado de luzes só para projetar essas cores durante os concertos dele. Já o Olivier Messiaen, ele não falava que um acorde era bonito, ele descrevia em detalhes, tipo um vitral azul, roxo e dourado. E claro, tem o Kandinsky, um dos pioneiros da arte abstrata, que baseou praticamente toda a sua obra nessa ideia de pintar os sons, de criar uma música visual. Certo, então a gente já viu que é um fenômeno fascinante, que inspirou grandes artistas. Mas, afinal, por que estudar a sinestesia é importante? O que isso muda para todo mundo? Para começar, porque não é uma coisa tão rara quanto a gente costuma pensar. As estimativas falam que entre 2 a 4% da população tem alguma forma de sinestesia. Se a gente para para pensar, isso significa que é bem provável que a gente conheça alguém que vive e percebe o mundo dessa maneira. E as implicações disso são gigantescas. Do lado da ciência, estudar a sinestesia ajuda a gente a entender como o cérebro mistura e integra informações e dá até umas pistas sobre o mistério da consciência. E no mundo prático, as aplicações já estão aparecendo. Desde métodos de ensino musical que usam cores, até a criação de tecnologias que conversam com a gente usando vários sentidos ao mesmo tempo. Isso muda completamente a nossa interação com o mundo digital. No fim das contas, a grande lição é essa. A sinestesia mostra que o nosso cérebro não é uma câmera que só grava a realidade passivamente. Muito pelo contrário. Nossos cérebros são tradutores, são artistas, que estão o tempo todo combinando e reinterpretando os sinais que chegam para construir a nossa experiência do que é o mundo. E para fechar, fica uma reflexão. Talvez essa separação tão rígida entre os sentidos que a maioria de nós tem como padrão, talvez ela não seja a única forma de perceber a realidade. Para quem tem sinestesia, a realidade já é, por natureza, uma sinfonia que a gente ouve, vê e sente tudo ao mesmo tempo. E isso deixa uma pergunta no ar, né? O que mais o nosso cérebro é capaz de perceber que a gente nem imagina?